As leis universais são 7. A primeira, o princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental ao Kybalion. Explica que todo o universo é uma criação mental do todo em cuja mente vivemos, nos movemos e temos nosso ser. O entendimento deste princípio hermético de mentalismo habilita ao indivíduo a realizar e conhecer a lei que rege o universo mental, aplicando-a para seu bem-estar e desenvolvimento. Este princípio explica a verdadeira natureza da energia, da força e da matéria, e como é e por que estão subordinadas ao princípio da mente. O que pensamos determina nossa realidade. Somos exatamente aquilo que pensamos. Segunda, o princípio de correspondência. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima ao Kybalion. Todo o micro é o fiel reflexo do macro, o que resulta, na verdade, de que sempre existe uma certa correspondência entre as leis e os fenômenos de vários estados do ser e da vida. Existem muitos planos que não conhecemos, mas quando aplicamos esta lei de correspondência sobre eles, muito do que de outra maneira seria incompreensível torna-se claro ao nosso entendimento. Este princípio nos ensina que tudo no universo é regido pelos mesmos princípios. Terceira, o princípio de vibração. Nada está imóvel, tudo se move, tudo vibra ao Kybalion. Este princípio contém a verdade de que tudo está em movimento e que nada permanece imóvel. Explica as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, da mente e ainda do próprio espírito, as quais são o resultado dos vários estados vibratórios, desde aquele que é puro espírito até as mais grosseiras formas de matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais alta for, mais elevada é a sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade infinita que praticamente pode considerar-se como se estivesse em repouso, da mesma maneira que uma roda que gira rapidamente parece que está sem movimento. E no outro extremo da escala existem formas de matéria muito densas cuja vibração é tão débil que parece também estar em repouso. Entre ambos os polos existem milhões de graus de intensidade vibratória. Quarta, o princípio de polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par oposto. Os semelhantes e os antagônicos são o mesmo. Os polos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem reconciliar-se ao Kybalion. Tudo é dual e tudo tem dois polos. Este princípio explica que em cada coisa se encontram dois polos, dois aspectos, e que os pontos são, em realidade, os dois extremos da mesma coisa. O frio e calor são a mesma coisa, ou seja, temperatura, com uma diferença de diversos graus entre ambos. O bem e o mal não são senão os polos de uma coisa somente, e o hermetista conhece e compreende perfeitamente a arte de transmutar o mal em bem, aplicando inteligentemente o princípio de polaridade. Quinta, o princípio do ritmo. Tudo flui e reflui. Tudo tem seus períodos de avanço e retrocesso.
Tudo ascende e descende. Tudo se move como um pêndulo. A medida do seu movimento para a direita é a mesma que o seu movimento para a esquerda. O ritmo é a compensação ao que vale um. Se entende que tudo se manifesta em um determinado movimento de ida e volta, de fluxo e refluxo, uma oscilação do pêndulo entre os dois polos que existem de acordo com o princípio de polaridade. Sempre que exista uma ação, existirá uma reação, um avanço e um retrocesso, uma ascensão e uma descensão. É esta lei para todos os sóis, mundos, animais, mente, energia e matéria. Se manifesta na criação como na destruição dos mundos, no progresso como na decadência das nações, na vida e finalmente nos estados mentais do homem. Sexta, o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. A sorte não é mais que o nome que se dá a uma lei que não é conhecida. Existem muitos planos de casualidade, mas nada escapa da lei ao que vale um. Este princípio contém a verdade de que todo efeito tem sua causa e toda causa tem seu efeito. Afirma que nada acontece casualmente, que acontece conforme a lei. Sétima, princípio de gênero. O gênero simplesmente existe. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos ao que vale um. O gênero se manifesta em tudo e sempre estão em ação os princípios masculino e feminino, não somente no plano físico, senão também no mental e no espiritual. No mundo físico, este princípio se manifesta como sexo, mas nos planos superiores toma formas mais elevadas. Mas o princípio que subsiste é sempre o mesmo. Nenhuma criação física, mental ou espiritual é possível sem este princípio. Este princípio trabalha sempre no sentido de gerar, regenerar e criar. Cada ser tem em si mesmo os dois elementos de princípio de gênero. Estejam todos na luz, ontem, hoje e sempre.